Querido diácono da Mata, que nos auxilia, amados irmãos e irmãs, que vieram nesta manhã para o nosso encontro como comunidade, em torno da palavra e da Eucaristia, e nossos irmãos e irmãs que de suas casas, de seus lares, vivem também conosco em comunidade, participando desta liturgia. A palavra de Deus deste domingo, ela nos deve encher de alegria e de esperança, porque ela vai nos ajudar a compreender que em Deus todo ser humano tem um princípio de renovação e de restauração da sua vida. Ela vai nos ajudar a compreender que não importa de onde viemos, não importa o que fizemos, o que fomos. A partir do momento em que nós acolhemos o Senhor e nos oferecemos a Ele para sermos o seu povo e caminhar com Ele, a nossa vida começa a ser diferente. Com Deus, o futuro de uma pessoa não está no seu passado, está no seu presente, nas suas decisões e nas suas escolhas. Por isso, na segunda leitura que nós ouvimos, o apóstolo, ele nos ajuda a compreender que nós que viemos de uma estrutura marcada pelo pecado original, nós que viemos de uma estrutura de inimizade com Deus pelo pecado, fomos renovados pela graça de Deus, fomos tomados por Deus, purificados do pecado e preenchidos pelo seu Espírito Santo, de tal forma que em nós não vive mais o espírito do pecado, da divisão, da intolerância e da maldade, mas em nós vive o Espírito de Cristo, o Espírito dos filhos e filhas de Deus, e que nós que alcançamos esta misericórdia, precisamos estar atentos, porque conservando a nossa liberdade que Deus nos deu, nós corremos o risco em algum momento de voltarmos atrás. Nós corremos o risco de, nas dificuldades, e sempre existem dificuldades, para fazer o bem, para viver o amor, para construir um relacionamento feliz, existem provações. Nós vivemos num mundo imperfeito, nós vivemos num mundo que tem muitos perigos e muitas ameaças, e nós atravessamos este mundo como o povo de Deus atravessou o deserto, em busca do encontro da terra prometida, que para nós é a felicidade eterna de Deus. Mas neste mundo cheio de dificuldades, Deus vai colocando sinais da sua presença, para que nós não desanimemos, nem de nós, nas nossas fraquezas, nem dos outros que caminham conosco nas fraquezas deles. Deus vai colocando sinais de que Ele está presente, de que Ele nos ama e de que Ele nos acompanha sempre. Por isso, São Paulo, ele vai nos chamar a nunca perdermos de vista esta escolha fundamental do batismo, de vivermos em Cristo, de vivermos renovados por Cristo, porque somente na força do Espírito Santo nós conseguimos vencer os males e praticar o bem. Nós conseguimos superar as tentações e as ilusões que muitas vezes ainda tentam renascer em nós,
para ficarmos firmes no caminho que o Senhor nos oferece. No passado, não existe nada para nós. O nosso futuro é Deus e o nosso presente é com Deus. Por isso, quando ouvimos a primeira leitura, nós vamos ver que aquela tentação que viveu o povo de Israel, nós também vivemos. O povo de Israel que havia sido libertado da escravidão, no momento de dificuldade, no momento de provação, o que eles fazem? Começam a se lamentar, começam a alimentar saudades de um passado que, se fosse bom, eles não teriam abandonado. Ninguém abandona coisas boas e úteis. Tinha um ditado que diz: quando você vai na roça, que laranja em pé de laranja cheio na beira de estrada, ou está bichada ou tem marimbondo. Ninguém deixa fruta boa desperdiçar. Então existem coisas que nós abandonamos, porque nós entendemos que existe um caminho diferente. E este caminho tem exigências também. Não existe uma vida sem exigências. E o povo de Israel, naquele momento, correu aquele risco de olhar para trás. E vocês já viram muitas vezes pessoas dizer: antigamente que era bom. O passado que era bom. Outro dia, conversando com uma pessoa idosa, ela falava comigo: Dom Macias, fala que antigamente que não era bom nada. Era uma peleja medonha, era uma dificuldade. Ele morava na roça, não tinha transporte, menina adoecia, não tinha jeito de fazer nada. Então a gente tem que começar a entender que Deus nos conduz para a frente, adiante, e não de volta aos erros e enganos do passado. Quando o povo lamenta o seu passado, Deus coloca no seu presente um sinal, que é justamente como ouvimos estas aves, as codornizes que descem do Sinai para o acampamento. É aquela sementinha que brota no deserto, o maná. A ciência explica isto como elementos naturais, mas para o povo de Israel aquilo naquele momento foi um sinal. A gente está chorando o passado e tem coisas boas no presente que a gente não está enxergando, porque estamos olhando do jeito errado e para o lugar errado. É para diante. Por isso a palavra de Deus fala: levantai os vossos olhos, olhai para frente, eis que o Senhor se aproxima. Então nós somos chamados hoje também a nos apegarmos nesta certeza, nesta convicção de que Deus está conosco. Quando no Evangelho, após a multiplicação dos pães, a multidão vai atrás de Jesus, Jesus faz um questionamento: se eles estão indo atrás dele pelo motivo certo. E ele vai dizer com muita clareza: vocês estão vindo aqui por causa do pão, e não por minha causa. E aí nosso Senhor vai nos ajudar a entender que Deus pode atender nossas necessidades materiais? Pode. Deus pode realizar um milagre que nos dê uma cura física? Pode. Deus pode nos ajudar a encontrar um caminho para solucionar uma crise financeira? Pode. Mas com todo respeito, é gastar muito poder com pouca coisa. Porque aquilo que Deus mais pode é nos salvar, é nos dar um caminho de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas verdadeiramente que aonde estiverem se tornam um instrumento de alegria e de salvação para aqueles que amam também. Por isso que Jesus fala
que se o pão do corpo é importante, muito mais importante é o pão do céu. E o pão do céu não são os milagres que descem. O pão do céu é a presença de Deus que se aproxima de nós. Deus que se faz próximo de nós, companheiro de nós. E é por isso que Jesus ele vai dizer que o pão de Deus não é uma coisa, é uma pessoa. O pão de Deus que dá vida ao mundo é o próprio Cristo. Deus conosco, Deus presente na nossa vida. E por que pão? Porque esta presença de Deus nos alimenta, esta presença de Deus nos fortalece, esta presença de Deus nos dá alegria. Mas esta presença de Deus, ela precisa ser buscada, ela precisa ser acolhida por nós, porque Deus se oferece, mas Deus não se impõe nos obrigando. Deus se oferece como alimento para a nossa vida. E é por isso que no domingo nós nos reunimos, não simplesmente para cumprir um preceito, não somos cumpridores de preceitos. Nós nos reunimos como um gesto de reconhecimento da presença daquele que está aqui para nós. Nós nos reunimos como uma atitude de gratidão, indo àquele que veio até nós. A Eucaristia é um encontro. O Senhor vem até o altar e nós vimos até o altar. E é neste encontro que acontece a grande transformação, em que nós vamos sendo libertados dos nossos pecados, vamos sendo curados das nossas enfermidades e vamos nos tornando a cada encontro mais e mais semelhantes a Jesus. Quanto mais a gente convive com uma pessoa, mais a gente vai pegando alguma coisa do jeito da pessoa, não é assim? Até sotaque a gente pega. Outro dia fui em Minas, e aí eles me falavam as coisas, eu falava assim, oxe. Aí eles me corrigiam, não, Dom Márcio, o senhor é mineiro, você tem que falar uai. Eu falei assim, mas está difícil. A gente assimila a convivência, a gente assimila tanto virtude como defeito. Por isso buscamos a convivência de Jesus. A convivência de Jesus na palavra que nos ensina. A palavra é verdadeiro pão, porque ela entra pelos ouvidos e nos alimenta na inteligência, na mente e no coração. Nós buscamos a convivência com Jesus na Eucaristia, no sacramento, porque o pão e o vinho consagrados é verdadeiro alimento. Quantas pessoas, quando encontraram Jesus, abriram mão de muita coisa na sua vida, porque descobriram: quem a Deus tem, nada lhe falta. Zaqueu, depois que Jesus entrou na casa dele, ele que explorava todo mundo na cidade, cobrando impostos, o que Zaqueu falou? Vou dividir meus bens no meio com os pobres, já não preciso mais de estudo, e se eu prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. De onde que veio isso? Quando é que uma pessoa começa a desprezar essas comidas? É quando o seu estômago já está satisfeito, ele estava alimentado. Quantas pessoas neste mundo, nada para elas chega, porque os seus corações estão vazios. Vão buscando as coisas e coisas e coisas para preencher um vazio que não é de coisa, é de presença, é de amor, é de encontro. A Eucaristia é Cristo nos encontrando, nos alimentando. E a comunidade também. Nós vimos no domingo para nos encontrar em comunidade. Por isso que, por mais que eu viva a minha fé na minha casa, eu ainda preciso da minha comunidade.
A igreja é a família das famílias. Se uma pessoa falasse, não, basta eu viver a minha fé só em casa, então o filho poderia falar, basta eu viver a minha vida só no quarto, não preciso do resto da turma, não. Não é assim, porque Cristo escolheu estar presente, aonde 2 ou 3 se estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Por isso, o Senhor vem a nós, o pão da vida, na palavra, na Eucaristia e na comunidade. É nessas 3 vivências, meu irmão e minha irmã, que a nossa vida tem sentido, que nós ficamos bem nutridos espiritualmente, afetivamente e no conhecimento de Deus. E com todo respeito eu digo, se nós estivermos bem nutridos, a gente não vai ficar pedindo esmola de coisa errada na rua, a gente não vai ficar usando lixo de coisa errada na rua. Agora, quem tem fome, come até lixo, não é? Quantos cristãos estão comendo lixo de falsa doutrina na internet, porque não buscam a verdadeira vivência da comunidade? Que Deus nos ajude, diante deste apelo que Ele nos faz, de buscarmos a santidade nele, a vencermos as nossas tribulações e superarmos as dificuldades. E nunca nos esquecermos, nós não estamos sozinhos. Se você está tendo dificuldade de enxergar os sinais de Deus, não é que Deus não está dando sinais, é porque tem algum véu no seu rosto. Tem algum véu no seu rosto. Eu lembro agora uma lenda que fala de um sujeito que tinha um sonho um dia conversando com um velho. Ele falou com o velho, eu queria tanto 3 coisas na minha vida. Eu queria ser rico, ter dinheiro, eu queria viver uma vida longa e eu queria ter amor na minha vida, ter uma boa esposa. Aí o velho sábio falou assim, olha, vai por esse caminho da floresta, que Deus vai te mostrar como conseguir essas coisas. E assim ele foi caminhando na floresta. Quando ele escutou lá uns gemidos no mato, e ele foi ver, era um lobo. O lobo estava ali gemendo e chorando. E aí ele perguntou, o que está acontecendo? O lobo falou assim, eu não sei, é um vazio que eu tenho dentro de mim, é uma dor que eu tenho dentro de mim, eu não sei o que é. E ele pensou, falou assim, olha, eu vou procurar o meu caminho aqui de felicidade, se eu encontrar, eu vou perguntar pelo seu também. Diz que eu vou encontrar um sábio lá no final do caminho, e ele vai me contar. Aí eu te conto o que é o seu problema, o que está te faltando. O lobo agradeceu. Aí ele seguiu mais adiante, encontrou uma árvore, e a árvore chorava, né? Aí ele perguntou, por que a senhora está sofrendo, dona árvore? Ela falou assim, eu não sei, eu não consigo crescer, eu tento estender minhas raízes, mas é tão frio o solo, não dá para passar. E ele falou, olha, eu também estou procurando o meu caminho, e eu vou perguntar para o sábio, qual é o seu problema, para ele ajudar. E assim, ele seguiu o caminho. Quando passou numa cabana, um lugar muito bonito, muito bem cuidado, sabe, uma casinha bem arrumadinha, e tinha uma moça chorando na varanda. Aí a moça chorando na varanda, ele chegou, moça, o que foi? Falei assim, eu sou tão sozinha, eu tenho tudo aqui nessa casa, tudo que você pensar, mas eu não tenho ninguém. Ele falou assim, isso não é fácil não, eu sei como é que é isso, eu estou procurando o meu caminho de felicidade, eu vou encontrar um sábio que vai me dizer, então eu vou perguntar para o senhor o seu problema também. E assim ele caminhou, e aí ele encontrou o sábio, e falou com o sábio, olha, eu vim à sua procura porque eu tenho tanto vontade de ser rico, eu tenho vontade de ter uma vida longa, eu tenho medo de morrer, eu tenho vontade de ter uma esposa boa. Aí o sábio falou assim, olha, os sinais estão no seu caminho. Ele falou assim, pois é, mas eu não estou enxergando, não estou vendo.
mas deixa eu te falar alguma coisa. Eu encontrei também 3 situações que eu precisava que o senhor ajudasse, que eu fiquei de dar uma resposta. Encontrei uma moça chorando de tristeza, encontrei uma árvore que não cresce, encontrei um lobo gemendo. Aí o sábio falou assim: olha, o problema da moça é a solidão, ela precisa de um rapaz que case com ela, construa com ela uma família. Ah, então tá, eu vou falar isso para ela. E o da árvore? O problema da árvore é que alguém enterrou um tesouro lá, então tem muita prata e muito ouro nas raízes da árvore, e a árvore não consegue crescer por conta disso. E o lobo? O problema do lobo é fome. O estômago dele está gemendo de fome por conta disso. Eu falei assim: nossa, o senhor é sábio mesmo. Eu não resolvi meu problema, mas vou ajudar os outros, pelo menos. E assim ele voltou, passou para a moça e falou assim: olha, moça, seu problema é solidão, só tem que arrumar um bom rapaz, casar, construir uma família e tudo mais, viu? Só fica atenta aí, porque eu estou procurando o meu sonho. Então a senhora resolve o seu. Chegou para a árvore e falou assim: olha, dona árvore, o seu problema é que tem uma fortuna enterrada aí nas raízes, só tem que arrumar alguém para escavar e tirar isso aí, que aí as raízes vão crescer. Chegou perto do lobo e falou assim: ó, seu lobo, o problema seu é fome, você tem que comer alguma coisa. Resultado, o lobo não teve mais o que fazer, comeu ele. Um sujeito que passou pelos sinais e não soube interpretar. As 3 coisas que ele queria estavam naquelas necessidades. A vida era evitar o lobo, a riqueza era libertar as raízes da árvore, e a vida feliz afetiva era casar-se com aquela moça. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, a gente tem um sonho tão fixo que a gente acha que é só aquilo, e a gente não percebe as oportunidades que Deus está dando. Às vezes a gente é igual criança. Um dia, numa visita, eu participei dessa situação. O menino abriu a geladeira, olhou a geladeira cheia de coisas. O menino virou e falou assim: não tem nada para comer nessa casa, e fechou a geladeira. Não tinha uma única coisa que ele queria, e ele desprezou todo o resto. Deus tem que ter muita paciência conosco. Que Deus nos ajude, meu irmão e minha irmã, a termos atenção aos seus sinais. Não tenham dúvidas. No caminho de cada um de vocês, Deus já pôs a resposta. Deus já pôs o sinal daquilo que é necessário para você alcançar a sua salvação, a sua santidade e a sua felicidade. Que Deus nos dê olhos abertos e um coração atento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.